Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante pra viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. Olá, está começando o programa Nota Prévia, que antecipa para você as possíveis soluções científicas para os nossos problemas. O nosso convidado de hoje é o professor Dr. Sérgio Xavier de Mendonça, do Instituto de Matemática da Universidade Federal Fluminense. O professor cursou pós-doutorado nos Estados Unidos e o doutorado e o mestrado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Cursou a graduação em Engenharia no Instituto Militar e Filosofia na PUC de Minas Gerais. O professor Sérgio é o coordenador de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense, na atual gestão do professor Cícero Mauro Fialho Rodrigues. Ele irá conversar conosco sobre a Universidade Federal Fluminense e a política de pesquisa. Professor Sérgio, obrigado pela sua presença nos estúdios da UniTV. Obrigado por estar aqui participando com vocês. Para você saber, a pesquisa é uma atividade que visa desenvolver ou contribuir para o conhecimento que pode ser generalizado. Ou seja, um conhecimento que é válido em diferentes locais, para diferentes grupos humanos, em diferentes épocas. E também precisa ser corroborado por métodos científicos aceitos por observação e inferência. Agora, a atividade de pesquisa ela não pode ser confundida com enquetes, tipo essas enquetes eleitorais ou enquetes de produtos de mercado ou trabalhos escolares. Eu gostaria de começar no ponto que você tocou, né? Do que é pesquisa e o que não é pesquisa, né? Realmente, o que caracteriza a pesquisa é aquele conhecimento relevante, né, que causa impacto para um âmbito do conhecimento mais geral, né? Seja impacto social, impacto tecnológico, ou no próprio desenvolvimento das ciências teóricas, né? E o papel de uma coordenação de pesquisa dentro de uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, ele, na verdade, tem vários papéis, né? Um aspecto que eu chamaria de mais burocrático, que seria catalogar projetos, avaliar projetos. Essa parte a gente procurou tornar mais ágil e mais simples, né? Passando essa responsabilidade principalmente para os departamentos, onde o professor está alocado, e fazendo isso de maneira que isso tramitasse de maneira mais rápida, mais simples, através de um sistema online de quase cadastramento. Que regular, né? Uma coisa em fluxo contínuo. Afinal de contas, pesquisa é uma atividade do professor, claro, né? Então, essa é a parte burocrática. Mas eu queria chamar mais atenção para outra parte de uma política de pesquisa de uma universidade, que é a parte do fomento à pesquisa. Né? Porque não adianta a gente catalogar o que as pessoas fazem, a gente avaliar o que as pessoas fazem e não dar apoio para as pessoas fazerem, para os grupos de pesquisa construírem esse trabalho, né? Então, desde que o professor Sidney começou essa gestão recentemente, um princípio básico que a equipe dele estabeleceu é que nós, essa atividade meio, que é uma pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, tinha que ter reflexo lá na ponta, onde as pessoas estão realmente fazendo seus trabalhos, desenvolvendo suas pesquisas. Não íamos ficar só nessa parte burocrática, né? Então, pegamos todo aquele recurso que dispunhamos e começamos a pensar programas que pudessem chegar lá na ponta, de uma forma ou de outra. Dou alguns exemplos. Um se chama fluxo contínuo, um edital de fluxo contínuo, em que o pesquisador ele consegue recursos emergenciais para um reagente que ele precisa, ou comprar um computador, ou fazer uma viagem para ir a um congresso, né? Essas coisas do dia a dia da pesquisa. As pequenas despesas da pesquisa, né? Do dia a dia, que a pesquisa, né, gera. Exatamente. Outro edital mais de infraestrutura de pesquisa, chamado InfraPesc, né? Um outro edital para infraestrutura de pós-graduação, chamado InfraPG. E por aí vai, uma série de pequenos editaizinhos
tentando fazer com que a universidade chegasse até o pesquisador e o pesquisador sentisse que está tendo um estímulo para um alavancamento para a sua pesquisa, né? E eu sinto que isso tem tido bons efeitos na universidade, né? Os nossos números têm melhorado, né? O número, por exemplo, de bolsistas de produtividade do CNPq, que é um indicador, porque é uma bolsa muito difícil de conseguir, é um julgamento muito duro e poucas vagas, né? Então, o número de bolsistas aumentou, em poucos anos, aumentou de 170 para 190, né? Os níveis dos nossos cursos de pós-graduação também cresceram, na média, né? Digamos, 22% dos nossos cursos subiram de nível, enquanto que a média nacional foi em torno de 11% de subida de nível, né? Então, esses efeitos estão aparecendo, né? Toda uma política de captação de recursos externos, mas não só captar o recurso por captar o recurso, mas melhorar os projetos, né? Dar subsídios. Torná-los mais competitivos, para que os projetos da UF tivessem um impacto melhor. E aí, não há como deixar de exemplificar não só o CT Infra, em que o projeto da UF contemplava ciências da vida, ciências exatas da terra, e nesses dois itens, né, a UF acabou alavancando cerca de 2,5 milhões. Isso é muito importante, porque melhorar a infraestrutura para realizar as pesquisas, ainda mais na área de clínica, de saúde, ou na área tecnológica, é uma condição. Sem um espaço físico adequado, né? E em cima de uma ideia de laboratório multiusuário. Esse que foi um aspecto interessante desses projetos. Depois teve um outro para a unidade de pesquisa clínica no Hospital Antônio Pedro, que também alavancou cerca de 2,5 milhões, né? Também nessa ideia de construir, de trabalhar em um laboratório em que todas as pós-graduações, de maneira colegiada, pudessem usufruir de maneira otimizada. Com isso você otimiza os recursos e isso tem sido bem entendido pelos órgãos de fomento como uma linha interessante de atuação, né? E nesse aspecto, com todas essas dificuldades, mas também com todas essas conquistas, aumento das bolsas do número de bolsistas de produtividade, conquista de recursos para infraestrutura de prédios ou de instituições como o Hospital Antônio Pedro, e a gente sabe que a pós-graduação, os cursos mesmo de mestrado, doutorado, de alguma forma, eles são uma locomotiva na obtenção desses recursos e na preparação dessas pessoas. Mas eu gostaria que o senhor apontasse essas conquistas, como elas voltam para a melhoria também da graduação. É uma coisa integrada e deve ser integrada, porque também você não vai ter bons alunos de pós-graduação se você não teve uma graduação forte. Né? Então a gente tem realmente que pensar muito nessa questão, né? Uma maneira privilegiada de construir essa integração entre graduação e pesquisa são as bolsas de iniciação científica, né? Os trabalhos de iniciação científica, de modo geral, com ou sem bolsa, né? Então, exatamente pensando nisso, né? Então, o CNPq tem um programa chamado PIBIC, né? Que fornece bolsas de iniciação científica para as universidades e elas distribuem. Pois bem, a UF, através dessa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, ela fornece outras bolsas, ela complementa 84 bolsas para que os alunos da UF tenham mais oportunidades de estar em contato com o pesquisador, estar interagindo com ele, entrando nessa ambiência do mundo da pesquisa. Então não fica uma graduação apenas teórica, uma graduação isolada, mas é uma graduação lá próxima de onde o conhecimento mesmo está sendo construído. Quer dizer, não apenas... O aluno também gerando também esse o aluno ajudando a gerar o conhecimento. Isso é muito importante, né? Esse é um exemplo. Não está passivo só recebendo conhecimento, ele também está ajudando a produzir. Um outro exemplo interessante é uma parceria que nós construímos entre a PROP, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PROAC, que é a Pró-Reitoria Acadêmica, e a PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão, e construímos um programa chamado PROAluno. Através desse programa, os nossos alunos da UF, sejam de graduação, especialização, ou mestrado, ou doutorado, qualquer aluno da UF, ele pode participar de congressos, ele pode,
pouquíssimas universidades, eu não sei se Com alguma certeza. outra tem um programa assim. Conhecer outras Então, realidades. interagir com né? outros pesquisadores. Interagir com outras universidades, com outros pesquisadores, né? Ter aquela noção de como o conhecimento está sendo gerado e as novidades. Isso certeza. contribui muito para a formação do aluno da UF, né? E uma outra linha é nessa parte da infraestrutura. Eu falei de um edital de infraestrutura de pesquisa, né? Nós construímos também, evoluímos esse edital para um edital mais abrangente, em que não fosse mais só pesquisa e só pós-graduação, mas que um edital para os institutos da UF, para as faculdades, para as escolas, né? Em que cada unidade teria que sentar, formular um projeto de benefício para toda a unidade, né? Na parte de pesquisa dela, a parte de ensino, procurando aumentar o número de vagas, procurar melhorar a qualidade do ensino. Então, Ou seja, toda unidade tem que estar comprometida com a pesquisa, que é um dos tripés da universidade. Um dos tripés, né? E com o ensino. Então, é um bom momento de se pensar em laboratórios multiusuários, de se pensar em inserção do aluno de graduação dentro da pesquisa, laboratórios para alunos. Então, tudo isso poderia, cada unidade sentiu suas necessidades e formulou o seu projeto. Estruturas para os grupos de pesquisa. Estruturas para os grupos de pesquisa. Isso é muito bom. Mas no próximo bloco, o professor Sérgio irá conversar conosco sobre as agendas de pesquisa das diversas áreas e a contribuição da UF no atendimento das prioridades em pesquisa do país. Nota Prévia volta já. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia, é nota prévia, é nota prévia. De volta aos estúdios da UniTV, a televisão da Universidade Federal Fluminense, com o programa Nota Prévia, que antecipa para você as possíveis soluções científicas para os nossos problemas. O nosso tema de hoje é Ciência e Tecnologia enquanto política da Universidade Federal Fluminense. E o nosso convidado é o professor Dr. Sérgio José Xavier de Mendonça, coordenador de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UF. Professor, a pesquisa em saúde, por exemplo, é um importante componente no Brasil. Recentemente, foi definida uma agenda nacional de prioridades de pesquisa em saúde para otimizar os recursos destinados à pesquisa e melhorar também os serviços e as ações de saúde prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde. Gostaria, então, que o senhor destacasse as contribuições da UF para as pesquisas em saúde e também para as demais áreas do conhecimento. Certo. A UF é uma universidade grande, né? Com cerca de 40 e poucos programas de pós-graduação. Então, não é uma coisa fácil a gente dizer, olha, é essa pesquisa, aquela pesquisa que está dando o norte, né? Existem vários grupos de pesquisa em diferentes áreas. Alguns pesquisadores se destacam na área de nutrição, na área de cardiologia, na área de neurologia e por aí vai, né? Tem uma característica muito própria na pesquisa clínica, né? Então, há uma interação muito interessante com o Hospital Antônio Pedro, né? Então, diversos programas de pós-graduação fazem esse vínculo com o Hospital Antônio Pedro. E, inclusive, um desses editais que a gente falou agora há pouco, de grande monta, né? Em que a UF entrou, um edital para a unidade de pesquisa clínica em hospitais, né? Exatamente explora essa questão, né? De melhorar a infraestrutura de um laboratório de pesquisa clínica para não só fazer a pesquisa como
hospital, mas atender a esses cursos de pós-graduação. Com certeza, porque estariam afinal de contas é um hospital universitário, né? Uhum. Isso é muito importante. Ele presta né? serviços para a comunidade, mas tem que gerar tecnologia e pesquisa. Exatamente. Acho que coisa boa. Né? E esse é o exemplo, e tem muitas outras situações. Né? Os grupos vão crescendo, né? A cada concurso que nós temos, novos pesquisadores entram, vêm animados, com muitas ideias e muito currículo, muita disposição e muita competência para pesquisa, né? Então, com isso, a UF vai crescendo em todas as áreas, e a área da saúde é uma delas, que está em plena expansão, né? E eu diria ciências da vida, até de maneira mais ampla, né? Toda a parte também de veterinária, parte de biologia, né? Também está crescendo bastante. É uma área importante porque tem um impacto na vida das pessoas no cotidiano, sem né? dúvida, A sem parte dúvida. o hospital universitário recebendo esse aporte, Claro, ele certamente vai melhorar muito a atenção. Sem dúvida. Veterinária melhorando com doutorado também vai. A veterinária não é só para os animais, a qualidade dos alimentos também, na fiscalização. Não dá para uma universidade do tamanho da UF ser uma universidade muito compartimentada em pequenas áreas, de maneira alguma, né? Não é uma universidade de uma pequena região. Não, é muito variada. Ela tem que ser grande em aqui todas no as Nota áreas, Prévia né? nós vamos trazer vários projetos aqui das diversas áreas, onde a gente vai conseguir mostrar a riqueza, a variedade dos estudos da UF. Exatamente. Muito importante. E, além da área da saúde, o senhor gostaria de destacar, em termos de pesquisa, mais alguma outra área da UF, sem querer desmerecer nenhuma delas, mas assim, alguma outra área que chame a atenção e que realmente a UF se destaque? Sem dúvida, olha, a área de ciências humanas da UF é fortíssima, né? Sem dúvida alguma, né? O nosso curso de História, nosso doutorado em História, tem um nível máximo de conceituação no país. A física é muito conceituada, a educação muito conceituada, né? Geociências, né? Geoquímica, em particular, muito conceituada. O Centro Tecnológico está em plena expansão na sua pesquisa, com doutorado agora em Engenharia Mecânica, enfim. A região sul também, do sul do estado, está com a parte de metalurgia também. Sim, em Volta Redonda temos também um grupo de excelência lá. Então, muitas áreas, realmente, em todas as grandes áreas do conhecimento, né? Ciências exatas da terra, ciências biológicas, ciências da saúde, ciências agrárias, em todas elas a UF tem se destacado, e claro que uns grupos são mais emergentes, os outros são mais desenvolvidos. E aí que está o nosso papel, né? De estar sempre procurando fazer com que os grupos emergentes cresçam, né? E que os grupos já desenvolvidos continuem fortes, né? Que não se enfraqueçam. Que é um desafio. Hoje nós temos uma ciência muito competitiva, manter-se também forte e atualizado e liderando a comunidade também não é uma coisa muito simples. Um outro aspecto que eu gostaria que o senhor apontasse, tendo em vista que a UF se desenvolve de uma maneira, digamos assim, homogênea em termos de projeção das suas atividades científicas, é sobre a questão da ética na pesquisa, né? Toda a conduta humana, ela é regida por um código de ética. E a pesquisa, como uma atividade humana, não está imune a isso, não está isenta a essa responsabilidade. E, no caso, como o senhor administra a política de pesquisa da universidade, eu gostaria que o senhor apontasse quais são os cuidados que a UF toma no sentido de garantir que as nossas pesquisas, mais do que pela intenção, mas pelas próprias ações, realmente desenvolvam um bem-estar social, que aprimore e melhore cada vez mais a nossa qualidade de vida e evite causar danos ou à dimensão física, psíquica ou moral das pessoas, né? Quais são os cuidados que a gente tem tomado, que a universidade tem tomado no sentido de garantir que as nossas pesquisas sejam realmente éticas? Perfeito. De fato, né, a pesquisa existe, especialmente a pesquisa com seres humanos, né? É claro que ela tem que ter um cuidado especial, né? É um cuidado ético especial. É evidente que a gente faz pesquisa para beneficiar o ser humano, né? Nós tentamos, né? E quando um ser humano se expõe a uma pesquisa, essa pesquisa tem que ser para o seu próprio benefício, né? Não pode ser... o ser humano não é um objeto como outro qualquer, né? Para uma pesquisa. Então, nós temos uma comissão de ética na pesquisa, que já funciona há
muitos anos, né? Pesquisa humana. E atualmente está acontecendo um movimento para nós, embora quando você fala em pesquisa com uso de animais de laboratório, né, também tem suas componentes éticas, né? Os animais sofrem dor, eles têm estresse, então a pesquisa também tem que ter um certo cuidado. E até o momento, quando havia necessidade de uma pesquisa com animais, tem passado pela mesma comissão de ética, né? No entanto, os pesquisadores dessa área têm reivindicado que se criasse uma comissão específica de pesquisa em animais, né? E é esse movimento. É claro que nós vamos usar toda a trajetória, toda a experiência, né, dessa comissão de pesquisa humana que já existe, né? Mas vamos ouvir os pesquisadores da área de experimentação animal e construir um bom projeto, né? De maneira que a UF também nessa área esteja plenamente de acordo com normas internacionais de respeito, de cuidado. Com certeza, né? Tanto na questão de sempre procurar a questão da substituição, né? Sempre que você pode evitar de usar um experimento com animal, você evita. Tá? Redução, no sentido de você, né, limitar o seu universo dentro do possível. Se você não precisa usar 5.000 animais, então por que você vai usar 5.000 animais, né? Para uma determinada pesquisa. E o dano mínimo, né? Com certeza. Sempre tomando cuidado para que... Os grandes princípios éticos, né? Evitar o dano, a benemerência e outros mais que não vem ao caso agora a gente pontuar. Mas é importante essa questão da ética porque, inclusive, até para divulgação científica, hoje os periódicos científicos, os jornais, eles não publicam, né, matérias, não publicam artigos se os pesquisadores não observaram as normas éticas na condução das suas pesquisas. Isso é uma conquista que é muito demorada, né, na história da ciência, e a gente sabe dos danos que a humanidade sofreu por, entre aspas, né, pesquisadores bem intencionados, mas que causaram danos às pessoas em prol de um progresso que não se tornou visível. Professor Sérgio, nós já estamos nos aproximando do final do programa e eu gostaria que o senhor, nessas palavras de encerramento, colocasse para nós não a captação de recursos por apenas captar, mas como o senhor vê uma política de fomento à pesquisa, pensando também na parceria com empresas privadas, instituições mistas, além, óbvio, da responsabilidade do setor público de financiar as pesquisas universitárias. Mas como o senhor vê a possibilidade de ampliar o universo de captação de recursos? Perfeito. E a universidade tem uma responsabilidade grande nessa área, né? Porque não se trata somente de você simplesmente prestar um serviço como qualquer empresa prestaria. Isso seria muito pouco para a dimensão universitária, né? Realmente a universidade nessa área ela tem que contribuir com aquilo que traz de conhecimento novo, com aquilo que traz de inovação tecnológica, com envolvimento de alunos e formação, né? Então é importante sempre a gente ter clara essa dimensão. Se não for para ser assim, por mais dinheiro que isso possa trazer, não vale a pena. A contribuição que a universidade pode dar à sociedade, né, ao setor produtivo, que seja, né, não vamos ter preconceitos, vamos contribuir, mas realmente contribuir de maneira universitária, de maneira científica, né, fazendo uma extensão de qualidade, fazendo uma pesquisa de qualidade, né? Então, nesse sentido, nós criamos uma coordenação chamada Coordenação de Projetos Científicos e Tecnológicos dentro da Pró-Reitoria, exatamente para tratar dessas questões. Para assessorar um grupo a formular um projeto, para que os projetos tenham a melhor qualidade, a maior abrangência, né, que realce o aspecto multidisciplinar, né, que realce as potencialidades da pesquisa da UF para dar uma contribuição melhor à sociedade. A aplicabilidade, né? Aplicabilidade. E como fruto dessa coordenação que a gente criou, se pôde atingir esses resultados, alguns dos quais a gente falou agora há pouco, né? O CT Infra, captando recursos para um laboratório multiusuário,
é o de pesquisas clínicas, captando recursos também. Junto ao Banco do Brasil, captamos recursos para exatamente equipar os laboratórios de pós-graduação da área da saúde. Que coisa boa. Então, é uma coisa muito importante, né? 260 mil que o Banco do Brasil está destinando para essas pesquisas. E por aí vai, quer dizer, bolsas é um caminho para alunos de iniciação científica tem conseguido captar? Externamente não. Externamente é o CNPq e a UF, né? Mas é uma possibilidade, trilha, né? uma linha que se pode, né? Um tipo de bolsa de iniciação tecnológica, isso é possível. É um caminho que ainda não está muito explorado aqui na UF. É algo que a gente pode, no futuro, avançar, né? Então, acho que é um pouco por aí. Essa coordenação tem dado o próprio já começa escritório a gerar os primeiros resultados. O próprio escritório de transferência de conhecimento, que trata de patentes, esse tipo de coisa, ele também foi incorporado a essa coordenação. As empresas júnior foram incorporadas a essa coordenação. O número de patentes aumentou um pouquinho. Enfim, é claro que não é a finalidade última da universidade estar fazendo patentes, mas se ela tem pesquisadores de alto nível que podem dar contribuição, e se um processo novo for gerado, é mais do que justo que a UF. Mas nada mais justo, né? Porque que a UF, se a patente for nossa, pelo menos a gente garante que vai chegar esse conhecimento para vocês a baixo custo. Exatamente. Mas se a patente for privada... Claro, é outra história. Né? Não é volta e meia, o Brasil está tendo que quebrar patentes, ou pelo menos ameaçando, para nós podermos, por exemplo, ter o coquetel da AIDS a preços irrisórios e o Sistema Único poder servir, ou outros inventos, né, digamos assim, o processo. Mas, professor Sérgio, as palavras finais de despedida, nós estamos encerrando nossa nota prévia, agradecendo a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e procurar e poder falar um pouco da UF, né? Da nossa querida universidade, e a importância do trabalho de vocês, né, de estarem divulgando a ciência, divulgando a universidade para a sociedade. Meus parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Muito obrigada. Bom, eu, Isabel Cruz, e a equipe do Nota Prévia agradecemos a sua atenção, e certamente você já sabe que há coisas entre o céu e a terra que a ciência nem sempre pode explicar. Mas certamente você já deve ter percebido que o conhecimento, a arte e o raciocínio crítico são os que nos dão condição de viver fora do paraíso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. Nota prévia antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Antecipa as possíveis soluções, com antecedência bastante para viver em paz. Os problemas do mundo, assim como todos os seus problemas, são todos resolvidos pela ciência. É nota prévia. É nota prévia, é nota prévia.